dia de bem-estar animal, e a Janaína, que é gerente de projetos da Bianimal, a Janaína Braga, que apresenta o nosso bem-estar animal, vai conversar com a Eliane Viana, que é professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Bem-estar animal, com você. Oi, Janaína, tudo bem? Oi, Tavinho. Vamos lá, bom dia a todos. Pessoal, hoje o assunto do quadro impacta diretamente no bolso do pecuarista. Hoje nós vamos falar sobre como as práticas que a gente realiza nas fazendas têm um impacto direto no sucesso reprodutivo das vacas. Então, receba a professora Eliane Viana da Costa Silva, professora da UFMS. Professora, muito bem-vinda. Eu gostaria de deixar aqui a primeira pergunta para você, que é quais são os fatores que a gente tem nas fazendas hoje em dia que afeta a reprodução das vacas? Oi, Janaína, muito obrigada pelo convite. Na reprodução de bovinos, a gente tem vários problemas, né? Mas os manejos mais intensos, né, que coincidem com o período de reprodução, de estação reprodutiva, principalmente quando a gente adota estratégias com protocolos de ATF, talvez sejam, acho que, os momentos de maior estresse para a vaca, né? E um outro período, mas aí já numa condição de pasto, seriam os momentos do parto. Perfeito, professora. E como que é que esse estresse afeta de fato o corpo da vaca, impactando negativamente na reprodução? O que acontece com esses hormônios? Como que é esse processo? Então, esse é um problema sutil, né? Porque muitas vezes o produtor não consegue perceber os prejuízos que ele tem com o efeito que o estresse tem sobre a reprodução. O que a gente mais impacta, né, quando você leva a uma condição de estresse durante esses manejos, é que há uma supressão de hormônios, né, naturais dos animais relacionados ao ciclo reprodutivo, principalmente a dinâmica folicular e a ovulação. Então, você imagina, eu falo que a gente faz um protocolo de ATF para sincronizar o cio e, ao mesmo tempo, você pisa no seu pescoço, suprimindo esse processo com manejos ruins. Então, toda vez que eu estresso essa vaca no momento de protocolos de ATF, eu estou prejudicando justamente o que eu gostaria de fazer, que é a sincronização do estro e a ovulação. Então, esse é o maior prejuízo e ele é sutil, porque a gente muitas vezes culpa outras coisas, né? Pensa no sêmen, num protocolo que foi os hormônios aplicados de forma errada, mas esses efeitos surgem com taxas de gestação, de concepção mais baixas. Interessante, né, professora? Ao mesmo tempo, a gente tem oportunidades de melhorias com adaptações do manejo que tem um custo de investimento, se tem, né, muito baixo. Então, com a sua experiência prática, o que o produtor hoje pode fazer, por exemplo, num dia de manejo de ATF, para minimizar ao máximo o estresse dessa vaca, podendo de fato colher os resultados positivos aí do manejo reprodutivo? Pensando nos manejos da IATF, eu acho que primeiro treinar a equipe, né, para manejos mais adequados, né, menos agressivos. Segundo, organizar esse processo para que ele dure o menos tempo possível no curral. Então, trazer as fêmeas para mais próximo dos currais quando for iniciar os protocolos, para que elas se movimentem menos no dia, né, dar entrada no curral das fêmeas que vão ser manejadas e, de preferência, já ir liberando esses animais para pastagens adjacentes ao curral, para que elas fiquem o menos tempo no curral. Se não tiver condições de fazer isso, garantir que tenha água, sombra, né, e comida, para que esses animais não passem por estresse, né, de restrições alimentares e de estresse por calor também, já que a gente faz a estação reprodutiva nos períodos mais quentes do ano. Né? E manejar o mais adequadamente possível e de forma menos agressiva, para que a gente não intensifique ao longo do protocolo as reações de medo desse animal, que vão culminar justamente no período mais importante do protocolo, que é aquele que a vaca tem que deveria ter uma incidência de cio maior, com dinâmica folicular mais adequada, para que ela possa realmente sincronizar a ovulação e você ter uma garantia de concepção maior. Então, acho que dentro do protocolo seria isso.
Professora, e uma outra coisa que a gente sempre pensa, né? O manejo do curral, ali no dia dos manejos da IATF, eles vão representar uma porcentagem pequena diante de todo o processo da vida dessa vaca. Né? E a gente sabe que além da importância de manejar bem os animais no curral, a gente tem que ter muita atenção o que a gente faz antes desses animais chegarem no curral e também depois. Né? Se fosse para dizer assim, quais são as principais práticas que a gente pode fazer no manejo antes do curral, o que a senhora listaria como mais importante para que a gente tenha essa vaca sempre, né, na sua melhor condição de bem-estar animal? Acho que a gente pode começar no nascimento, né, Janaína? Um manejo gentil, com estímulo tátil dessas bezerras já ao nascimento, já vai trazer para elas uma memória e uma maior facilidade de manejos em curral posteriores, né, em interações com os humanos. Então, elas vão ser animais mais fáceis de manejar na condição de curral. Pensando na estrutura de pastagem, né, óbvio, nutrição e toda a parte de sanidade e prevenção vão garantir saúde e condição corporal para que essas vacas entrem em reprodução. A gente sabe que que essas duas técnicas, as técnicas de manejo nutricional e sanitário são essenciais. Mas também a gente tem hoje outras coisas mais sutis. Por exemplo, a arquitetura de pastagem, né, com estratos arbóreos diversificados, como árvores e bosques, que possam ajudar esse animal a se proteger de calor e frio, né? Calor na época da estação reprodutiva, frio na época da aparição, ajudam esses animais a terem um melhor desempenho. A gente tem estudos mostrando que sombra, aliás, quantidade de sombra por metro quadrado, se ela varia de 14 metros para 28 metros quadrados por animal, no pasto eu consigo adicionar 10% nos resultados de ATF e até 15% nos resultados de taxa de gestação final da estação reprodutiva. Então, isso são estudos feitos aqui no Centro-Oeste por nós, que mostram a importância de você pensar num processo de organização, de estrutura, a gente chama de arquitetura de pastagem, mais complexo do que somente gramíneas, cercas, né, e coxos, para que você garanta conforto animal. Outra coisa é a gente estar sempre treinando esses animais nos manejos de curral, fazendo os processos de habituação, isso é importante principalmente em novilhas, né? E pensar no momento da estação, né, dos protocolos, você pensar em como manejar esses animais na apartação com os bezerros, para que esses bezerros já fiquem mais tranquilos, né? Muita gente acaba manejando o gado e apartando o bezerro na hora, passa no tronco e vai separando, mas não dá. É melhor você já ir pré-condicionando esses bezerros para que eles fiquem calmos, né, durante esse processo, e isso vai acalmar a mãe e diminuir o estresse dela no momento dos protocolos. A forma como a gente maneja esses animais durante os protocolos também vai ser muito importante. A gente tem estudos mostrando que o estresse, né, e a intensificação do medo durante os protocolos, culminando no dia da inseminação, resultam em menor expressão de cio, né, e isso aumenta os seus custos ou os seus prejuízos. Custos porque eu posso me utilizar de mais um hormônio para poder cobrir essa falha, que seria o uso do GNRH nas vacas que não expressam cio, enquanto que se eu tivesse treinado os animais, essas vacas poderiam ter expressado o cio sem a necessidade de eu ficar aplicando mais um hormônio que custa R$ 4,50 por dose, né? Então, eu diminuo custos. E se você não tem essa estratégia de fazer o registro de cio e corrigir, você vai ter um prejuízo que pode diminuir a taxa de concepção em cerca de 10% a 15%. Né, na IATF. Professora, então, são prejuízos que às vezes a gente não computa como efeito de estresse. Isso é interessantíssimo, né? Porque a gente, com a sua fala, fica absolutamente claro que uma vaca que vive bem se reproduz bem. Né? E a gente muitas vezes está focado sempre nos protocolos hormonais, na preocupação com toda essa parte medicamentosa, digamos assim, e muitas vezes deixando passar
né, batido as questões relacionadas ao manejo, ao conforto que essa vaca tem no ambiente. Então, tudo isso é uma somatória de fatores que afetam o bem-estar da vaca para que ela consiga expressar todo o seu potencial reprodutivo. Professora, gostaria muito de agradecer a sua contribuição, né, a sua experiência prática, que fica claro aqui nessa conversa, embora seja muito breve. Gostaria de convidá-la para deixar uma mensagem final para aqueles produtores que ainda não consideram o bem-estar do animal como um ponto importantíssimo para que a gente consiga extrair da vaca o seu máximo potencial reprodutivo. Obrigada, viu, professora? Obrigada a você. Eu queria dizer para os produtores que essas mudanças são sutis, elas dependem muito de treinamento e observação. Na maioria das vezes, elas não têm um custo, né? É uma mudança mais de tradição e de paradigmas no manejo, mas os benefícios são muito claros para nós e você vai ter uma maior facilidade de manejo com seu gado, né? Vacas menos agressivas, menores riscos de acidente e taxas de concepção mais elevadas. Então, é uma mudança de paradigma que não vai afetar, né, a sua forma de trabalhar. Né? Então, pense nisso, que vacas que vivem melhor, que têm conforto, elas realmente vão te dar um resultado melhor. Né? Não é um prejuízo sutil que talvez você não esteja percebendo. É bom para todo mundo. Obrigada, professora. Tavinho, é com você.